Não, né? Vou colocar para gravar agora. Então, agora está gravando. Bom, para você que está vendo a aula gravada, você perdeu a resolução do número 4 porque eu esqueci de gravar. Então, a resolução do número 4 é essa daqui. Ó. Beleza? Foi. Mas para vocês que estão ao vivo, vocês viram. Então, pessoal, questão número 5. Um corpo de massa igual a 200 gramas, então vamos tirar as informações. Massa, 200 gramas. Teve sua temperatura aumentada a 40 graus Celsius. Quando ele fala que a temperatura aumentou 40, quer dizer que a variação de temperatura foi de 40 graus Celsius. Ao receber 4 quilocalorias, então a quantidade de calor foi de 4 quilocalorias. Eu vou tirar esse quilo, porque quilo a gente sabe que significa 1000. Então 4 quilocalorias, 4.000 calorias. E a questão pergunta, determine o calor específico desse corpo. Determine o Czinho, né? Se ele recebeu calor para trocar de temperatura, esse calor é calor sensível. E calor sensível é dado por essa equação. MC ΔT. Nesse caso eu vou usar ΔT porque a questão forneceu ΔT. Então ficaria. Quantidade de calor, 4.000. Massa, 200. Czinho, não sei. E ΔT, 40. 4.000 é igual. Aqui a gente vai multiplicar três valores, né? Vou multiplicar 200, C e 40. Bom, 200 vezes C é 200C, 200C vezes 40 é 8.000C. E para isolar o Czinho, calor específico, o 8.000 passa dividindo. Então eu tenho 4.000 dividido por 8.000 é igual a Czinho. Qual o valor do Czinho, portanto? 4.000 dividido por 8.000 é metade, né? Então vai dar 0,5. Unidade de medida. Bom, unidade de medida do calor específico é calorias por grama grau Celsius. Então esse é o nosso resultado final. Da número 5. Pessoal, alguma dúvida no número 5? Tranquila também? Fácil? Bem moleza, né? Nada muito difícil por enquanto, né? Certo? Bom, para ocupar essa página, vamos fazer agora o número 3. Lembre que eu vou deixar a atividade para casa para vocês, tá? E vocês têm que fazer, né, gente? Parem de ser preguiçosos. Bom, continuando então, número 3. A número 3 fala assim: um bloco metálico, então bloco é um objeto, né? De capacidade térmica 150 calorias por grau Celsius. Então a capacidade térmica dele, que é o C maiúsculo, não é o C minúsculo, 150 calorias por grau Celsius. É colocado no interior de um forno. Esse bloco atinge o equilíbrio térmico após receber 39 quilocalorias. Então, o calor recebido por ele, 39 quilocalorias. Bom, a gente sabe que 39 quilocalorias é 39.000 calorias. Não variando o seu estado de agregação. Ou seja, todo esse calor que ele recebeu não serviu para mudar o estado da matéria dele. Né? Ele era um bloco sólido, metálico, ele continua um bloco sólido. Então esse calor é calor sensível, que ele mudou só de temperatura. E a questão pergunta, a variação de temperatura sofrida por esse bloco, é isso que ele quer saber. A variação da temperatura. Só que ele quer saber em Fahrenheit. Né? Filha da mãe. Ele quer saber em graus Fahrenheit. Bom, o que a gente tem nesse caso, então? A gente tem o seguinte. Eu vou usar essa equação. C é Q sobre ΔT. Beleza? Uma das equações que a gente viu. Capacidade térmica é quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Eu vou pegar esse ΔT e vou passar multiplicando. ΔT é igual a Q sobre C. E agora é só substituir os valores. Então ficaria a variação de temperatura é a quantidade de calor, 39.000, dividido pelo C, que é 150. Ou seja, a variação de temperatura, vamos fazer aqui na calculadora, 39.000 dividido por 150 é 260. Só que veja o seguinte,
calorias, calorias, graus Celsius. Então o resultado é graus Celsius. Só que a questão não quer saber em graus Celsius, né? Ele quer saber em graus Fahrenheit. Para transformar a variação de temperatura, seria assim: variação de temperatura em Celsius dividido por 5 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit dividido por 9. Beleza? A equação era C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Só que quando eu transformo variação, eu tiro menos 32, né? Então ficaria 260 sobre 5 igual a variação da temperatura dividido por 9. Bom, 260 dividido por 5 é 52. 9 passa multiplicando. Portanto, a variação de temperatura vai ser igual a 52 vezes 9, 468 graus Fahrenheit. Ficou espremidinho aqui no canto, mas está tranquilo, né? Deu para entender. Então, essa é a variação da temperatura em Fahrenheit. Pegando lá a nossa apostila, essa tem alternativas, né? Então a resposta é correta, a letra E. Letra E mesmo? 468? Isso. Letra E. 468 graus Fahrenheit. Certo, gente? Belezinha? Alguma dúvida aí? A gente fez então 3 questões até agora de conta, né? A gente fez primeiro a 4, depois a 5 e agora a 3. Tudo certo? Beleza. Ninguém falou nada, então aqui tá tudo certo. Bom, vamos continuar. Eu vou fazer aqui a 6 e a 7. Para cada uma dessas eu vou precisar de uma página inteira, porque eu não quero que fique muito espremido assim. Não sei se ficar. Não sei se para vocês é tão ruim quando fica espremidinho, mas para mim aqui fica meio esquisito. Número 6 agora. Então número 6. Pessoal, nessa a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Porque ele fala assim, então vamos lá. Vamos fazer a questão bem direitinho, bem bonitinho. Para determinar o calor específico de um corpo desconhecido, um estudante forneceu calor para ele utilizando uma fonte de potência constante igual 120 calorias por minuto. Então, tá aqui. A potência da fonte era de 120 calorias por minuto, ok? E montou um gráfico com os dados obtidos. Aqui está o gráfico. Né? A gente já analisa o gráfico. Sabendo que a massa do corpo é de 100 gramas, então a massa do corpo, vou colocar aqui embaixo, a massa é de 100 gramas. Determine o calor específico. Determine o Czinho. Czinho, né? Minúsculo. É isso que a gente tem que descobrir. O que a gente vai fazer aqui? Olhando no gráfico, olhem lá, analise o gráfico comigo. A gente vê o seguinte. Essa fonte ficou ligada de 0 até 10. Então ela ficou ligada por 10 minutos. Então, em um tempo de 10 minutos, beleza? A temperatura começava a 20 e acabou a 40. Então, em um tempo de 10 minutos, a temperatura inicial foi de 20 graus Celsius para uma temperatura final de 40 graus Celsius. É isso que a gente tem de informação na questão, tá? Então, essas duas são as informações que a questão, que o enunciado mostra para a gente. Essa é a pergunta e isso é o que a gente tira do gráfico. Beleza? A gente vai ter que fazer aqui algumas continhas. Para começar, se a temperatura foi de 20 para 40, qual é a variação de temperatura? Bom, a variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Então, a variação de temperatura, se foi de 20 para 40, seria 40 menos 20, que vai dar 20 graus Celsius. Essa é a variação de temperatura. Essa fonte ficou ligada por 10 minutos. Quanto de energia esse objeto recebeu em 10 minutos? Então, vamos fazer outra continha aqui. Então, aqui eu calculei a variação de temperatura. Potência é quantidade de calor dividida pelo tempo. A potência era de 120 calorias por minuto. A quantidade de calor recebida dividido pelo tempo, que foi de 10 minutos. Se eu multiplicar, passar esse 10 multiplicando, esse objeto recebeu 120 vezes 10, 1.200. Então, se ele recebe 120 calorias por minuto, em 10 minutos ele recebe 1.200 calorias. Então, aqui eu calculei a quantidade de calor. Certo? Beleza? Agora tem duas formas de você fazer. Né? Como ele mudou de temperatura, esse calor é sensível. Eu sei que por enquanto isso parece idiota, mas no futuro
vai ser importante a gente saber se esse calor gera ou não variação de temperatura. E aqui gerou. O que eu vou fazer agora? Só aplicar na equaçãozinha do calor sensível. MC. Opa, eu ia colocar T menos T0, mas é ΔT, né? A gente sabe o ΔT. Então, quantidade de calor, 1.200. Massa, 100. Czinho, quero descobrir. E a variação de temperatura, 20. Então, 1.200 é igual. 100 vezes 20 é 2.000. 2.000, Czinho. E para encerrar aqui, o que falta? Passar dividindo. 1.200 dividido por 2.000 é igual a Czinho. 1.200 dividido por 2.000. 1.200 dividido por 2.000. Obviamente você poderia ter cortado zero, né? É 0,6. E unidade do calor específico, como está tudo em caloria aqui, grama, né? Então é caloria por grama grau Celsius. Então tá aí. Essa é a resposta final. Beleza, gente? Então essa era a questão número 6. Com base no gráfico, a gente descobriu que o calor específico é 0,6. Lembra que eu falei para vocês que o da água é um dos maiores e é 1? Todos os outros vão ser menores, tá? Então esse objeto aqui é 0,6. Certinho essa? Muito difícil? Como tá? O que vocês estão sentindo das atividades de calor sensível? Nada? Beleza. Para fechar, então, última questão de hoje. Daí eu posso liberar vocês para ir almoçar. Já que é segunda-feira. Segunda-feira nunca tem almoço, né? Questão número 7. Então, pessoal, questão número 7. Essa é um pouco mais complexa, tá? Vamos lá. Um aquecedor elétrico de 1.750 watts. Então, vamos escrever aqui. Número 7. Potência 1.750 watts. É utilizado para elevar a temperatura de 1 litro de água de 10 para 70. Então, vamos lá. É utilizado para elevar a temperatura de 1 litro de água. Vou colocar aqui. Eu tenho um volume de 1 litro, de 10 graus Celsius até 70 graus Celsius. Sabendo que há uma perda de 20% do calor para o ambiente. O que significa uma perda de 20%? Quer dizer que essa potência real, 20% dela vai embora. Então a potência utilizada, chamada de PU, é só 80% da potência real. Entendido? Então eu vou pegar 1.750 e vou multiplicar por 0,8. Ou seja, são só 1.400 watts que vão realmente esquentar a água. O resto ali, os outros 350, estão sendo perdidos, porque a questão está dizendo, né? Está perdendo 20% para o ambiente. E a questão quer saber qual o tempo gasto nesse aquecimento, quanto tempo demora. Então, aqui a gente vai ter que fazer umas considerações. A questão não fala qual é a densidade da água, mas a gente sabe que a densidade padrão da água é 1 grama por centímetro cúbico, 1.000 quilogramas por metro cúbico. O que significa isso? Que 1 litro, a gente considera que isso equivale a uma massa de 1 quilograma. Tá? A questão não falou nada, mas a gente vai considerar isso, 1 quilograma. Belezinha? Bom, o que mais que eu tenho aqui? Temperatura inicial era 10, temperatura final é 70. Eu vou calcular então a quantidade de calor que a água precisa para esquentar. Como ela vai esquentar? Calor sensível. Calor sensível, MC, e aqui vou colocar T menos T0. Substituindo os valores. Eu vou calcular tudo em calorias, tá? Então a massa, 1 kg é 1.000 gramas. Calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Temperatura final 70. Temperatura inicial 10. Então o calor necessário vai ser 70 menos 10, 60. Se eu multiplicar tudo aqui vai dar 60.000 calorias. Beleza? Certo, gente? Por que eu fiz dessa forma? Porque a questão forneceu o calor específico 1 em caloria por grama grau Celsius. Por isso que eu usei aqui para massa 1.000, que é 1 quilograma, né? Usei 1.000 gramas.
E a questão fala aqui, olha, vejam que ela pede para fazer um arredondamento diferente. Eu falei para vocês que uma caloria é 4,186 joules, mas a questão pede para usar uma caloria como 4,2 joules. Então, se eu multiplicar isso aqui por 4,2, eu obtenho a quantidade de calor em joules. Então, 60.000 vezes 4,2 vai dar 252.000 joules. Esse é o calor que eu preciso para esquentar essa água. Equação da potência. A potência é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Potência dessa fonte, 1.400 watts. Quantidade de calor, 252.000 é o que eu vou precisar, dividido pelo tempo. Esse T vai passar multiplicando e o 1.400 vai passar dividindo. Isso quer dizer que o tempo gasto, então, vai ser 252 dividido por 1.400. 252.000 dividido por 1.400. Então, o resultado aqui é 180. Agora, lembrando, como aqui estava em joule e aqui estava em watts, o resultado vai estar em segundo. Então, 180 segundos. Certo? A questão perguntou só o tempo. Então, o resultado já está aí. O tempo que demora para esquentar, 180 segundos. Se quiser melhorar, se divide por 60 isso daqui, o resultado é 3 minutos. Então, esse é o resultado final. Beleza, pessoal? Fechou, então, a questão? Então, essa é uma questão um pouquinho mais complexa, porque tem mais coisinhas, né? E tem essa parte aqui que ele não fala a densidade da água, e a gente tem que lembrar que 1 litro representa 1 quilograma, que é 1.000 gramas. Tudo bem? A questão não fala isso, mas coisa não é assim tão complexa. Fechou, então? Muita coisa? Bom, eu vou passar para vocês aqui, ó, quais atividades eu quero que vocês façam. Então, vou pegar essa minha folha aqui, onde eu tinha anotado o que eu queria fazer com vocês hoje. Pessoal, na página 58, da apostila de vocês, inicia a hora do estudo. Esses nomes são ótimos, né? Então, a partir da página 58, eu quero que vocês façam as questões número 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7, 11, 12, 14 e 19. Não, 18 e 19. Nossa, não, 16, 18 e 19. Eu sei que parece muito, tá? Mas a ideia é essa. A ideia é que vocês façam bastante exercício para que vocês aprendam bem. Entendido, gente? Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atividades para a quarta-feira. Pessoal, parece bastante, é bastante mesmo, tá? Não vou mentir para vocês, é bastante atividade, mas é para vocês aprenderem mesmo, tá? Lembre que se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo e perguntar. Eu vou tentar ajudar vocês na medida do possível. Na quarta-feira, na nossa aula, a gente vai corrigir. Não sei se vai dar tempo de corrigir todas, né? Em 40, 45 minutos. Nossa aula é às 8h10 da manhã. 8h10, 8h05? Nunca sei. 8h10 da manhã, então a gente tem 40 minutos até 8h50. Mas a gente vai corrigir o máximo que der dessas questões. E depois disso, a gente vai continuar usando o calor sensível, tá? Na semana que vem, além do calor sensível, eu vou passar para vocês o segundo tipo de calor, que é o calor latente, certo? Então, vocês precisam fazer as atividades aí para a gente fechar essa primeira parte. Entendido? Tudo certo? Então, vou encerrar a gravação.